Olá a todos e todas aí do terceiro EMPAC, Projeto Patrimônio Construído, aí de Belo Horizonte, Minas Gerais. Queria apresentar um pouco no meu artigo Abandono por Desconhecimento, a ruína de um solar pelo não pertencimento. O artigo começa com uma introdução sobre uma breve história da cidade de Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio. Campos foi uma vila das mais importantes do Império, teve uma grande produção açucareira. Essa produção se estendeu pelos anos subsequentes, já como república, e teve um declínio aí na década de 80. Mas dessa produção açucareira, dessa importância como vila, Campos construiu vários solares, várias construções históricas. E uma delas, que é a que eu trago no artigo como objeto, que é o Solar dos Airizes. O Solar dos Airizes é uma dessas construções que vieram dessa época, que tem uma relevância muito grande, uma relevância histórica e cultural na cidade ainda hoje, apesar de, como o título do artigo sugere, uma provocação, ele encontra-se abandonado, em situação precária, e a discussão aqui trazida é justamente o porquê desse abandono e como que a população pode reconhecer ele como um bem, como um patrimônio aí de educação patrimonial, um patrimônio que ele reconheça como seu, que a população de Campos o reconheça como seu. E o Solar dos Airizes, pelos seus moradores ali e pela história que circunda o solar, também tem uma relevância nacional e acredito que seja uma discussão interessante para o projeto. O Solar dos Airizes é um solar que fica aqui às margens da BR-356, no caminho para outro município vizinho, São João da Barra. O Solar dos Airizes tem uma relevância enorme pela sua construção arquitetônica, por sua relevância histórica, mas principalmente por ser morada, por ter sido morada do Alberto Frederico de Moraes Lamego, um historiador, geógrafo de renome nacional, e também de seu filho. Ele teve 8 filhos, e um deles o Alberto Ribeiro Lamego, também com grandes obras aí de nome nacional, e obras principalmente em relação a Campos dos Goytacazes. E os dois ali tiveram o Solar dos Airizes como palco, como morada, para que essas obras fossem desenvolvidas. E além disso, que talvez seja até mais importante, o Alberto Lamego pai viajou para a Europa e fez na época da Segunda Guerra, e fez um grande garimpo de documentos históricos, tanto de formação do Brasil quanto de formação de Campos dos Goytacazes. E trazendo de volta para Campos, trazendo de volta para o Solar dos Airizes, ele construiu o que foi chamado na época de Meca da intelectualidade fluminense. E esse acervo, essa quantidade de material que ele trouxe, transformou o Solar dos Airizes num atrativo muito grande para personalidades intelectuais da época, aliás, como de nome também nacional, como Mário de Andrade e tantos outros. E esses acervos foram se perdendo com o tempo, foram vendidos parte para Niterói, no Museu Antônio Parreiras, parte para São Paulo, na USP, e a população assistiu a isso de forma muito passiva, tanto à época quanto até hoje, por desconhecimento, por falta de pertencimento. E aí eu faço uma conclusão de tentar trazer essa discussão acadêmica, uma discussão social, de por que um elemento de tamanha importância, tamanha relevância está em estado de abandono, e mesmo que envolva lendas que não são verdadeiras, mas que são atrativas para o grande público, não há pertencimento da população de Campos com esse bem, com esse patrimônio. A discussão seria basicamente essa. Eu trago um vídeo também explicativo da historiadora Rafaela Machado no próximo vídeo, que faz um pouco desse paralelo e traz imagens aí do nosso objeto de pesquisa aqui, no caso, que é o Solar dos Airizes.